Capítulo 1. A mente que deveria ajudar, mas atrapalha. Sua mente foi feita para te proteger, ela evita riscos, antecipa problemas, tenta manter tudo sob controle. Em teoria, isso deveria facilitar a sua vida. Mas na prática, acontece algo diferente. Tudo que envolve mudança começa a parecer perigoso. Tudo que foge do padrão gera desconforto. E qualquer decisão que possa dar errado vira motivo suficiente para não agir. E então você começa a travar. Não porque não pode agir, mas porque sua mente apresenta argumentos bons o suficiente para você não tentar. E o mais perigoso é que esses argumentos fazem sentido. Eles são lógicos, coerentes, racionais, mas não são verdadeiros. Porque proteger você o tempo todo também impede você de viver coisas novas e, sem perceber, aquilo que deveria te ajudar a avançar. Começa a te manter exatamente onde você está. Capítulo 2. Pensamentos que parecem seus, mas não são. Você nem sempre escolhe o que pensa. Alguns pensamentos simplesmente aparecem prontos ou incompletos, como se já estivessem ali antes mesmo de você perceber. Você acorda e já sente que não vai ser um bom dia. Olha para uma oportunidade e imediatamente pensa que não é para você. Antes mesmo de tentar, já existe uma resposta pronta dizendo que não vai dar certo. E o mais estranho é que você acredita porque esses pensamentos vêm com uma sensação de verdade. Eles não parecem dúvida, parecem certeza, mas a maioria deles não nasceu agora. São repetições de experiências antigas, de medos que ficaram, de ideias que você ouviu tantas vezes que passaram a parecer suas. E sem perceber, você começa a viver baseado em algo que nunca foi realmente escolhido. Você não questiona, não observa, só aceita. E quando aceita por tempo suficiente, aquilo vira identidade. Capítulo 3. O ciclo invisível da sabotagem. A sabotagem da mente não acontece de forma óbvia. Ela não chega dizendo que vai te impedir. Ela funciona em silêncio, repetindo um padrão que você quase nunca percebe. Tudo começa com um pensamento simples, quase inofensivo. Algo como talvez não seja uma boa ideia, ou acho melhor deixar para depois. Você aceita esse pensamento. E no momento em que aceita, ele vira decisão. A decisão vira ação, ou melhor, vira falta de ação. Você não faz, você adia, você evita, e logo depois vem a consequência. Frustração, mas em vez de questionar o processo, sua mente entra de novo. Tá vendo? Era melhor não ter tentado mesmo. E pronto, o ciclo se fecha. Pensamento, dúvida, paralisação, frustração. Então, tudo começa de novo. O mais perigoso não é o ciclo existir, é você viver dentro dele, sem perceber. Capítulo 4. O medo disfarçado de lógica. Nem todo medo parece medo. Às vezes ele se veste de razão. Ele chega como um pensamento calmo, organizado, aparentemente inteligente. Algo como não é o momento certo, ou melhor, esperar mais um pouco. E você acredita, porque faz sentido. Mas se você observar com mais atenção, percebe que quase sempre é a mesma história. Você quer fazer algo, sua mente responde com um motivo para não fazer. Esse motivo parece lógico, e você aceita. Só que esse lógico raramente te leva para frente. Ele te mantém seguro, confortável, no mesmo lugar. E isso não é coincidência. A sua mente prefere o conhecido, mesmo que o conhecido não seja bom, porque o desconhecido representa risco. E risco, para a mente, precisa ser evitado. Então ela cria argumentos bons o suficiente para você não perceber que no fundo é só medo. E enquanto você acredita que está sendo racional, você está apenas se protegendo de algo que poderia te fazer crescer. Capítulo 5. O vício em pensar demais. Pensar parece sempre a melhor escolha. Quanto mais você analisa, mais preparado você se sente. Quanto mais você pensa, mais controle parece ter. Mas existe um ponto onde pensar deixa de ajudar e começa a te prender. Você começa a simular cenários. Imagina tudo que pode dar errado. Rever possibilidades, ajusta planos, cria novas dúvidas. E quanto mais você pensa, menos você age. Porque a ação exige decisão. E a decisão exige incerteza. Só que sua mente não gosta de incerteza. Então ela te mantém ocupado. Pensando o suficiente para sentir que está fazendo algo. Mas não o suficiente para sair do lugar. E o mais perigoso é que isso vira um hábito. Você começa a confundir clareza com excesso de análise. Acredita que ainda não está pronto. Que precisa entender mais. Pensar mais. Esperar mais. Mas na verdade, você já passou do ponto onde pensar ajuda. Agora pensar só está te impedindo de viver. Capítulo 6. Quando você começa a acreditar nesses pensamentos no começo, é só um pensamento solto.
algo passageiro, que poderia ser ignorado. Mas quanto mais você repete, mais aquilo ganha força. Você começa a acreditar que não é disciplinado, que não é bom o suficiente, que sempre vai deixar as coisas pela metade. E aos poucos, isso deixa de ser só um pensamento. Vira uma definição. Você para de dizer eu tô com dificuldade e começa a dizer eu sou assim. E quando algo vira identidade, você não questiona mais. Você apenas vive de acordo com aquilo. Suas decisões começam a seguir esse padrão. Suas escolhas se encaixam nessa ideia. E tudo que poderia contradizer isso, você evita. Porque mudar significaria encarar algo novo. E sua mente prefere manter a história que já conhece. Mesmo que essa história esteja te limitando. E sem perceber, você começa a se tornar exatamente aquilo que seus pensamentos repetiram por tanto tempo. Capítulo 7. O momento em que você percebe, existe um ponto em que algo muda, não fora. Dentro, você começa a notar os pensamentos antes de acreditar neles. Percebe padrões que antes passavam despercebidos. Observa reações que pareciam automáticas. E pela primeira vez, existe um pequeno espaço entre você e aquilo que passa pela sua mente. Você percebe que nem tudo que pensa é verdade. Nem tudo que sente precisa ser seguido. E isso muda tudo. Porque antes, você era levado pelos pensamentos. Agora você começa a observar. E quando você observa, você não reage no automático. Você começa a escolhe não acreditar em tudo. Escolhe não seguir o primeiro impulso. Escolhe pausar. E essa pausa, por menor que pareça, quebra o ciclo. Porque a sabotagem só funciona quando você não percebe. No momento em que você vê, ela perde força. Capítulo 8. Começo da mudança. A mudança não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando você decide não seguir o mesmo padrão de sempre. Não é sobre eliminar pensamentos negativos. Eles ainda vão aparecer. A diferença é que agora você não precisa obedecer. Você pode ouvir um pensamento e mesmo assim agir diferente. Pode sentir dúvida e continuar. Pode sentir medo e ainda assim dar o próximo passo. Porque você começa a entender algo simples, mas poderoso. Você não é a sua mente. A sua mente cria histórias, algumas úteis, outras limitantes. Mas quem decide o que fazer com essas histórias é você. E no começo isso parece difícil, porque agir contra o padrão exige esforço, exige atenção, exige presença. Mas é exatamente isso que te tira do automático. Não é uma mudança radical. Não é um momento perfeito. É uma escolha pequena, repetida. Escolher agir mesmo com dúvida. Escolher não acreditar em tudo. Escolher sair do lugar, mesmo sem garantia. E aos poucos aquilo que antes te prendia começa a perder força, porque você não está mais vivendo no piloto automático. Agora você está consciente. E isso muda tudo.